Nossa conversa hoje aqui no estúdio é sobre a ONU, a Organização das Nações Unidas. Estamos com Rodrigo Galo, cientista político da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e Elaine Cristina Gonzaga da Silva, doutora pela Universidade de São Paulo e professora no curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Vamos lá. A questão do Conselho de Direitos Humanos está sendo bastante discutida nesse momento por conta de uma recomendação do Itamaraty para que não se fale sobre gênero nessas discussões, para que se evite falar sobre gênero, para que se entenda como gênero somente homem e mulher e não se leve a discussão adiante. Como que vocês enxergam, Rodrigo, o Brasil colocando uma intervenção como essa? Bom, eu acho que a gente tem que entender que o país, nesse momento, tem levado para o plano internacional um debate interno à nossa sociedade. Um debate conduzido por um grupo que venceu um processo eleitoral e tem tentado impor para os demais integrantes da sociedade que aceitem essa visão. E isso está sendo levado lá para fora. É muito complicado porque muda a forma como os outros estados enxergam o Brasil. Sim. E de uma forma relativamente repentina. Então, quando muda a expectativa que o sistema internacional tem de um país, isso muda a forma como o nosso país se projeta lá fora. Então, nós podemos estar vendo uma guinada muito séria de perspectiva de Brasil, um país multilateral, aberto ao comércio, aberto ao diálogo, etc., para um país cada vez mais fechado. Isso para a gente é muito complicado. Porque a gente fica chocado por conta desse retrocesso nas discussões, mas tem algum impacto prático em adotar essa postura no Conselho de Direitos Humanos da ONU? Na realidade, é bem importante a gente lembrar que existe um desrespeito às instituições internas quando o Ministério das Relações Exteriores adota essa posição. Tanto que já foi questionado no Supremo Tribunal Federal essa decisão por um grupo de direitos humanos aqui internamente, que é a ABGLT. Ela entrou com uma reclamação porque a gente já tem uma decisão no Estado brasileiro reconhecendo que não cabe ao Estado determinar quais são os tipos possíveis de pessoa. Cabe ao Estado apenas reconhecer os tipos possíveis de pessoas, não interferindo na realidade, na natureza como ela é. No entanto, esse governo, ele usa de um discurso político, tentar dar um sentido para a insatisfação das pessoas, falando que reconhecer as pessoas tal como elas são, na realidade é contrário à natureza. Então, na realidade, o que a gente vê qual é o impacto prático. Primeiro, a gente tem uma violação do próprio ordenamento interno, que já foi questionado, e internacionalmente você tem uma rearticulação dos parceiros e dos interlocutores do governo brasileiro. Sim. O que faz com que, é bem importante a gente relembrar, o sistema internacional ele é muito marcado por uma ideia de civilidade e de progresso. Então, quando o Brasil toma uma posição como essa, que é considerada não civilizada, que é considerada incompatível com uma ideia de progresso da sociedade, ele passa a voltar àquele grupo de países que seriam considerados a barbárie, aqueles que são associados à violação de direitos ou desrespeito da pessoa. E isso afeta o prestígio do próprio governo brasileiro. Recentemente, inclusive, teve uma intervenção na ONU da OAB e do Instituto Vladimir Herzog cobrando o desmonte de políticas de reparação e memória aqui no Brasil. E daí, na fala do Brasil, eu não lembro bem quem estava ali representando, mas se evitou falar na ditadura militar. Se falou num golpe não, se falou numa revolução que aconteceu lá em 1964, mas não se falou no golpe, na ditadura militar. Então, essa questão de não assumir a história do Brasil também interfere nas discussões lá fora, contribui para que o Brasil seja mal visto internacionalmente? Rodrigo? Interfere, com certeza. O fato de nós não reconhecermos um período como o nosso regime militar, mas nós criticarmos eventualmente governos como o da Venezuela, mostram que existe um paradoxo envolvendo Sim. a nossa política externa. Mostra que o país, ele muitas vezes tipifica algum governo por ser autoritário, mas nega que nós tivemos tanto tempo de autoritarismo no Brasil. Então, de um modo geral, quando isso é colocado num plano internacional, num cenário de ONU, por exemplo, nós temos uma visão de que este país ele passa por um momento de transformação muito complicado. Então, como ela lembrou, isso prejudica o nosso prestígio lá fora. E o cenário internacional ele é muito volátil, né, em relação a esse tipo de questão. Para você ganhar prestígio demora muito tempo, muito tem que ser feito, muitos esforços têm que ser construídos. Para perder prestígio não custa muito. Sim. Basta que pequenas decisões como essa, elas reverberem de forma muito negativa dentro de uma Assembleia Geral da ONU.
Só que já é possível afirmar que o conjunto da obra do Bolsonaro, ele tem um efeito que os analistas, de uma forma geral, acham pouco provável de reverter nos próximos 100 anos. Nossa. Então, o impacto, porque basicamente o Sim. esforço do governo brasileiro, se a gente for retomar a história da política externa brasileira, desde o início do século XX, desde 1908, quando o governo brasileiro percebeu que não é porque o país é grande, que ele tem uma grande voz no sistema internacional, tem sido sempre numa tentativa de um esforço de conseguir aumentar a sua voz. Então, quando que isso aconteceu? Isso aconteceu praticamente no início do século XXI, de alguma forma um pouco mais acentuada e respeitada. E o período foi muito curto, realmente. A gente tem lá, talvez, um período de 15 anos com uma projeção, com uma participação mais acentuada. E agora a gente já vê um grupo de ações, um conjunto de ações, que vai colocando abaixo a ideia de que o Brasil tinha deixado de ser essa República das Bananas. Na realidade, essa postura agressiva do presidente, essas intervenções, elas confirmam a imagem que o Brasil sempre teve no sistema internacional como um subdesenvolvido, uma República das Bananas, um lugar de desrespeito. Sim. A gente corre o risco, por conta da ONU, por conta de todas as declarações que têm sido feitas por Bolsonaro, agora, por exemplo, na Argentina se recusando a cumprimentar o presidente eleito, a gente corre o risco de se isolar, de ficar isolado politicamente e economicamente. Existe esse risco no Brasil hoje? Eu sou um pouco cético em relação a isso. Eu acho que, por mais que nós tenhamos tido algumas ações que levem a crer que isso poderia acontecer, a gente tem que entender que, por exemplo, no âmbito Mercosul, né, não é que os outros países vão gostar do Brasil, vão gostar do presidente Bolsonaro, mas eles precisam do Brasil. Então, por mais que ele não tenha ligado, né, para cumprimentar Sim. o presidente eleito na Argentina, o presidente eleito na Argentina sabe que o Brasil é um dos principais focos de comércio exterior. Sim. Então, do ponto de vista pragmático, as relações são mantidas. Mas esse monte de discurso truncado, isso obviamente vai criando um desgaste diplomático. Então, para manter as economias aquecidas, ou o comércio aquecido, fica cada vez mais necessário o desenvolvimento de estratégias diplomáticas para tentar apagar incêndio. Mas a nossa diplomacia não fez esse papel, né? Não. Porque, inclusive, ele veio a público, Ernesto Araújo, logo depois, e reafirmando um posicionamento que tinha sido horrível do presidente. O presidente, ok, ele falou ali, foi terrível, mas o Ernesto Araújo, o diplomata, ele devia ter tido uma postura mais diplomática. Sim, exatamente. E fora que, desculpa, na mesma semana, o Bolsonaro fez essa fala em relação à Argentina, que os argentinos erraram na escolha do presidente, e o Ernesto Araújo, uns dias antes, tinha declarado que nós não reconheceríamos, por enquanto, a reeleição, melhor dizendo, do Evo Morales na Bolívia. Isso também é muito complicado. A Bolívia é um parceiro comercial super importante. Mas por isso que leva a acreditar em talvez num isolamento, porque ele está causando esse isolamento de fato, apesar de serem parceiros econômicos muito importantes. Não, na realidade você tem uma desconsideração. Então é como se a partir de um determinado momento o que ele falasse começasse a entrar por um ouvido e sair pelo outro. Naturalizado. É naturalizado e é desconsiderado. Entendi. Agora, o que a gente vê no governo do Bolsonaro é que o Itamaraty está sendo marginalizado. Então ele deixou de ocupar todo o papel e está tendo uma disputa muito grande sobre os próprios temas da agenda. O que você consegue ver uma disputa entre o Paulo Guedes e o Ernesto Araújo sobre o alcance, por exemplo, da atuação de cada um dos ministérios em questão comercial. Você tem uma participação muito maior agora disso que é o Ministério da Economia em relação ao que era anteriormente o Ministério da Fazenda. Então, esses temas, e até como uma resposta a demandas anteriores da própria iniciativa privada, e por iniciativa privada eu falo CNI, já havia essa demanda de que política comercial não fosse objeto de discussão pelo Itamaraty, mas por outros ministérios que fossem relacionados à área da indústria e à área da economia. E o Itamaraty está ficando cada vez mais para discussões mais de manutenção de relações, discussões que a gente chama de política. Então, a tendência que a gente vê agora, a menos que haja alguma mudança, é que haja essa certa marginalização do Itamaraty em relação a outras frentes do próprio governo. E isso vai fazer com que ele perca muito a voz que ele tinha.
Sim, porque você citou o Mercosul, já teve uma declaração de Bolsonaro também sobre a questão de que se a Argentina ficar contra o relacionamento com a União Europeia, daí também pode, de alguma forma, discutir medidas para que a Argentina saia fora dessa discussão, enfim. Tá mexendo com o bloco todo, né? Sim, mexendo com o bloco todo e com os interesses de todos esses estados. Sim. Né? O que ela falou tem muito sentido, é muito interessante. Quando a gente pensa que, a partir de certo momento, os estados vão olhar para o Brasil e ignorar o que sai de declaração daqui. Mas é péssimo para o país quando ele começa a ser visto apenas como um lugar para se fazer comércio. Sim. E não mais como um estado parceiro, né, com relações estáveis, com negociação. Né, e isso pode de fato acontecer, né, inclusive em relação à União Europeia. Agora, eu acho que o comércio não vai sofrer prejuízo. O que sofre prejuízo são as relações diplomáticas. Ou a capacidade do país afetar a ordem internacional. Porque é um pouco isso. Não é porque o Brasil é um país grande, com uma grande população, que ele tem uma grande voz no sistema. Tem grande voz no sistema aqueles que são considerados que têm as corretas medidas, que em geral são os países desenvolvidos, por uma crise do próprio processo colonial, de colonização de todo mundo, processo de expansão europeia, dos Estados Unidos e como isso acontece. Quando o Brasil deixa de ser visto como alguém que pode colaborar com soluções, perdeu a capacidade de criar um sistema que seja adequado para o seu próprio crescimento, para a sua inserção como um país autônomo. E isso é muito sério. Sim. Outra coisa, no Chile, tendo visto o que está acontecendo, essa revolta em relação ao governo, Bolsonaro disse que é para ficar ligado, para que se algo, para possibilidade de algo semelhante acontecer aqui no Brasil. Vocês veem isso acontecendo? Vocês veem alguma semelhança entre o que está acontecendo no Chile, tendo em vista que o Chile era apontado como esse país que era de boa circulação na América do Sul, como exemplo na América do Sul, como um dos países desenvolvidos da América do Sul, e agora está passando por tudo isso. Existe essa possibilidade disso se transportar para o Brasil? Na realidade, eu acho que isso é um desvio de atenção. Eu perguntaria para vocês, como que está a própria base do governo? Como estão os caminhoneiros? Qual que é a sua articulação? E o quanto o Bolsonaro está tentando jogar insatisfações que são da sua própria base, que já estão dando algum indício de movimentação sobre um outro tipo de governo, um outro tipo de atuação. Esse tipo de manifestação que está tendo no Chile agora é o que a gente teve em 2013, em alguma medida. Então, ele não faz parte de um processo diferente. A gente está num outro momento desse processo. E esse discurso, para mim, pelo menos, parece muito mais como essa tentativa de desviar a atenção do que está para ocorrer. Então, a minha pergunta seria, o que está acontecendo na base do nosso governo? É cortina de fumaça, né? Como muita coisa que tem acontecido. Sim. A base do governo está se desmanchando. O presidente tem brigado com o PSL. Inclusive, o vídeo que ele postou ontem do leão e das hienas tinha o PSL como uma hiena mordendo ele. Sim. Ele nem saiu do partido e já está criticando o partido. Isso mostra que há uma fragmentação. Né? Aliás, esse próprio vídeo em si, ele parece ser uma grande cortina de fumaça para abafar outras coisas. O nome do Queiroz voltou a ser discutido esses dias. Sim. E de repente surge um vídeo super polêmico. Né? As coisas podem estar ligadas. Né? Aliás, só um comentário. Claro. Para quem vive reclamando do mimimi dos outros, esse vídeo, que outro nome pode ter? Nesse sentido, Bolsonaro usa de uma estratégia bastante inteligente de ficar jogando essas coisas para criar essa polêmica, para criar essa discussão e abafar o que está acontecendo de mais importante, relevante. Eu não sei se é... Eu acho que teve um momento em que isso aconteceu. Eu acho que as pessoas já estão um pouco mais antenadas e espertas. Acontece alguma coisa, a pessoa já pergunta o que está acontecendo, né? Já mapeia o que está acontecendo. Eu acho que existe um pouco mais de atenção das pessoas de tentarem olhar para esses outros espaços. Então, eu não sei o que o Rodrigo pensa, mas me parece que ele está perdendo cada vez mais a eficácia. O Bolsonaro está perdendo progressivamente a sua voz e a sua capacidade de atuação, que nunca foi muito grande, mas que agora está muito mais reduzida. Mas você acha que ele chega em 2022? Não sei. É mesmo? Não sei. Rodrigo? Olha, é uma grande incógnita essa. Né? Eu acho que existe uma grande possibilidade dele chegar como candidato na próxima eleição. Se ele vai ser reeleito, eu não tenho certeza. Inclusive porque é possível que haja rachas dentro do próprio governo. O Moro foi questionado recentemente se ele seria candidato. Ele disse que sobre a eleição ele fala só mais tarde. Ou seja, ele nem negou
que ele pode ser candidato. Então, é possível que haja um racha dentro do governo, causado por essa ruptura na base. Eu acho que esse é o aspecto mais importante, que é o Bolsonaro está tendo uma ruptura com a própria base. E sem base não existe governo. Foi o que aconteceu com a Dilma. A Dilma foi impedida porque ela perdeu qualquer governabilidade. Ela não tinha base suficiente para nada. Estava até comentando antes de chegar aqui, antes da gente entrar e tudo mais, que na história brasileira, o Senado sempre sabatina os indicados para embaixadores. E nunca, na história, teve um caso de embaixador que fosse negado. Até a Dilma. Nenhuma coisa tão pequena ela tinha base para conseguir fazer aprovar. Então, o Bolsonaro ele deveria estar ciente de que a base dele não é homogênea. E quando ele tem uma ruptura com a própria base, ele perde a governabilidade. E ao perder a governabilidade num legislativo que aprendeu a ser legislativo e que está aprendendo à medida do seu poder, ele corre um risco de ser impedido simplesmente porque eles não querem que ele esteja lá. Então, isso depende muito do quanto ele vai conseguir efetivamente ter uma base para continuar. Esse é o efeito do presidencialismo de coalizão, que também levou o Collor a sofrer um impeachment. Né? Então a gente entende que o presidente precisa de maioria no Congresso para governar. E aparentemente existem brigas muito feias dentro do Congresso que podem fazer com que ele vá gradativamente perdendo sua base. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /RedeTVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.